Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal. A paz do Senhor, amado professor, amada professora da classe Juniores. Eu sou o tio Eliel, aqui de Maceió, Alagoas, e quero te dar as boas-vindas ao canal Ensinador Cristão EBD. Já te peço, deixe aqui o seu gostei, o seu like, porque é muito importante. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Quando você faz isso, todas as vezes que nós postamos um vídeo novo, você é avisado aí pelo YouTube. E se você conhece alguém que é professor da EBD, da escola bíblica, alguém que é da sua igreja, de repente, ou que é um conhecido seu, compartilhe o nosso canal, porque nós temos materiais desde a classe maternal até a classe de adultos. E com certeza vai abençoar a vida dessa pessoa aí que você conhece, tá bom? Estamos aí com uma meta de 18 mil inscritos até o final do ano. Será que a gente consegue? Não sei, mas nós podemos contar com a sua ajuda. Se você nos ajudar, com certeza a gente vai conseguir aí alcançar essa nossa meta. Estamos com um pouquinho mais de 17 mil e com a sua ajuda vamos alcançar os 18 mil inscritos. Nós estamos aqui na classe Juniores estudando as histórias dos reis de Israel. Estamos na aula de número 7, nossa lição 7, fala sobre o rei Jeú e como ele acabou com a idolatria que havia lá em Israel. Mas será que ele acabou mesmo com a idolatria? É uma coisa que a gente vai ver, tá certo? Porque não foi 100% não. E nós vimos na aula passada o rei Acabe e Jezabel destruindo, né, o reino de Israel através da idolatria, como o rei Acabe era um rei banana, como a Jezabel era uma endemoniada. E aí a gente viu tudo isso e hoje estamos vendo aí como acabou, né? Depois que Acabe morre e que assume o filho dele Jorão, o rei Jeú, né, ungido rei para acabar aí e cumprindo a palavra do Senhor. Eu quero mostrar para vocês o nosso para meditar. Eu sempre gosto de apresentar e explicar, porque às vezes tem pessoas aqui que estão recentes, né? Às vezes a primeira aula que está assistindo e ficam, acho que para meditar é isso, que negócio é esse? Não entendem. Então deixa eu explicar. Na nossa lição de professor, na lição de aluno não tem, mas na de professor, nós temos versículos para cada dia da semana, de segunda a sábado. E aí você vai lendo para se preparar para a lição. Eu trouxe o para meditar aqui, ó. Também temos os mesmos versículos de segunda a sábado. E os nossos alunos recebem esse papelzinho, ó. Cada folha nós temos 4. E aí os nossos alunos recebem e eles passam a semana meditando. A cada dia eles vão ler, vão marcar que leram. Tem uma bolinha para eles marcarem e no final tem algumas linhas. Que essas linhas eles vão colocar o que eles mais entenderam do versículo, né? Qual versículo que eles mais gostaram. E aí é muito importante para a gente incentivar que eles leiam a palavra de Deus. Você encontra, pessoal, todo o material que eu estou mostrando aqui no nosso Drive. O Drive está aqui na descrição do vídeo. Tem um link do Drive, você clica no link, vai direto lá e encontra a pasta da aula 7 e baixa aqui todos os nossos materiais, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, tá certo? Deixa eu mostrar também o nosso estado da semana, que o nosso estado está presente na nossa lição de professor e também na lição de aluno. Aqui no cantinho, olha só, da lição tem um ponto turístico. Esse ponto turístico é de uma capital brasileira. E aí a capital de hoje é Recife, que é a capital do estado de Pernambuco. Nós temos aqui, olha só, esse ponto turístico é o Forte das 5 Pontas, tá? Fica lá em Recife, aqui tem a imagem de lá. Há quantos anos tem, quando foi inaugurado, tá? Aqui a bandeira do estado de Pernambuco, uma bandeira bem bonita. Aqui nós temos uma foto de Recife. Nós temos aqui o mapa do Brasil e mostrando onde fica o estado de Pernambuco, quantos anos tem o estado de Pernambuco, quantos habitantes, quantos municípios, quantos anos a Assembleia de Deus tem lá em Pernambuco. E eu quero mandar um abraço para todos vocês aí de Pernambuco, todos os meus irmãos pernambucanos, vocês são muito especiais. Eu tenho muitos amigos aí no estado de Pernambuco, pessoas que moram aqui no coração. Deus abençoe a vida de vocês. Vou estar em Pernambuco agora no mês de dezembro, nos dias 6, 7 e 8, no seminário da Junta Mundial de Missões Infantis da região Nordeste, que vai ser lá em Pernambuco. Pernambuco é o estado anfitrião desse segundo congresso da região Nordeste e o primeiro lá em Pernambuco da JMMI. Então, se você é de Pernambuco e vai para o congresso, a gente vai se ver lá. E pensa num estado maravilhoso, Recife, meu Deus, é uma cidade linda. Já tive o privilégio de visitar ali o Recife antigo e tal. Gente, muito, muito bonito lá. E Deus abençoe todos vocês. Agora nessa aula, nós vamos estar orando pelo estado.
Depois que a gente apresenta o estado, a gente ora por ele, junto com as crianças ali, profetizando bênçãos para os nossos irmãos ali daquele estado. Nós também temos aqui o material dos reis. Esse material foi feito pela tia Elisane. Aí eu coloquei aqui o nome dela, Elisane personalizado, já não foi feito por mim. Foi feito por ela, ela disponibilizou para que a gente usasse. Eu estou colocando sempre no Drive atrasado. Ela já mandou todos para mim, mas eu ainda não consegui dividir o PDF para colocar a marca d'água e colocar nas pastas lá no Drive, tá? Gente, deixa eu avisar logo para vocês. Essa semana e a outra vai ser puxado, viu, ainda, na aula 8. Mas eu acredito que na nossa semana da aula 9 vai ser mais fácil para mim, porque eu já vou estar livre da faculdade, então já vai ser um peso a menos. Escola, como vocês sabem, eu vou trabalhar até o dia 23 de dezembro. Mas estando livre da faculdade, eu tendo minhas tardes livres, vai ficar mais fácil para gravar as aulas e preparar os materiais com mais antecedência, tá? Com muita antecedência, porque os nossos materiais estão sendo totalmente sem antecedência, está sendo postado já no domingo, misericórdia. Mas nós estamos lutando aí para mudar isso, tá? E depois eu vou conseguir colocar tudo em ordem, tô crendo, e até adiantar as aulas. E quando chegar o tempo, como eu estou vivendo, não ter tempo, aí eu já vou ter aula gravada, vou ficar mais tranquilo e vocês também vão ficar felizes, né? Por isso. Então, esse aqui é o Rei Jeú, tá? A imagem é a mesma imagem do nosso álbum de figurinhas. Aí aqui tem o nome, o significado do nome, quantos anos durou o rei, se foi um reino bom ou não. E um ponto marcante aí do reino de Jeú. Nós vamos para o nosso memorizando, que está em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Que diz assim, ó. Deixa eu ler com vocês, gente. É um versículo grande, tá? Para memorizar, mas os nossos alunos memorizam, só que vai dar um trabalhozinho. Eu mesmo tô tendo dificuldade de memorizar esse versículo. Olha só. Porém, para nós, existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. É grande, não é grande? Vamos ler de novo. Porém, para nós, existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Se ficar muito difícil para os seus alunos, como eu acho que vai ficar para os meus, eu vou usar só a parte A do versículo, que é essa. Porém, para nós, existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos, tá? Porque esse, acho que vai ficar um pouquinho difícil, que é um versículo muito grande, né? Mas tem crianças que têm mais facilidade de decorar, vai de acordo com a realidade da sua turma. E o nosso memorizando, a aplicação dele, de forma dinâmica, eu estou usando a mesma da lição, que é aquela brincadeira que a gente conhece por batata quente. Como é que funciona a batata quente? Você vai fazer uma bolinha de papel, pegar qualquer objeto, vai fazer um círculo com seus alunos e vai cantando a música e passando, a bolinha de papel, o objeto na mão de cada um. Quando a música parar, quem ficar segurando ali o objeto vai falar o versículo, vai recitar o versículo e depois você vai passando e continua cantando. O ideal é que todos os alunos tenham essa oportunidade de falar o versículo, tá? Aí, se você tem outra ideia do memorizando, você fica à vontade para aplicar. A que eu vou aplicar aqui vai ser essa mesma da lição. Então, vamos aí agora para a nossa história, que é muito interessante. E eu coloquei lá no Drive duas formas de contar a história, né, para as nossas crianças hoje. Coloquei os visuais da lição, que são os mesmos que estão... Nesse trimestre eu não peguei a pasta de visuais, né? Eu peguei, mas não fiquei com ela. Eu deixei com a outra professora, porque ela que usa, eu nessa lição não usei, não estou usando aquela pasta de visuais, né? Mas aí como ela está usando, eu deixei com ela, então fiquei sem. Essa lição aqui, ó, esses visuais aqui estão presentes nessa pasta de visuais e foram eles que eu coloquei no Drive, caso você queira utilizar, tá, para administração da sua aula. Eu vou fazer aqui de uma forma diferente. Como eu vou fazer? Eu vou pegar o quadro branco, ou se na sua igreja não tem quadro branco, você pode pegar uma cartolina, ou até, gente, folha, sulfite, folha normal. E aí você vai desenhando, tá? Eu coloquei até no Drive um exemplo desses desenhos e mostrei que são desenhos simples. Eu vou fazer desenho simples, não vou fazer nada elaborado, não. E aí é uma forma interativa de você ministrar a sua aula. Eu tenho
aqui os nomes, né, dos desenhos. Não vou mostrar, não vou desenhar agora para vocês, mas aí vocês entram no Drive e vão ter uma noção de como são esses desenhos aí para a gente ministrar a nossa aula. O primeiro desenho é um caixão. Um caixão como assim? Nós vamos falar da morte, né, do rei Acabe e do que acontece depois que Acabe morre. Depois que Acabe se vai, o reino continua na idolatria. Aí nós vamos falar isso, né, que depois que Acabe morreu, o rei Jorão, seu filho, assumiu o trono e continuou com o legado do pai. Ele não consertou nada, ele continuou a servir a Baal, né, e induziu o povo também a servir Baal, até porque Jezabel estava viva, né, então a mãe estava ali, ó, orientando o filho a seguir os caminhos ali do pai dele. Depois que nós falamos, né, depois que Acabe morre e tudo mais, nós temos a imagem da palavra, um balão de fala com o nome palavra. A palavra do Senhor é fiel e Deus usou o profeta Elias. Deus usou Elias para dizer, olha, toda a descendência de Acabe vai ser destruída. Deus vai levantar alguém que vai acabar com toda essa descendência aí de Acabe. Deus não mente. A palavra de Deus sempre se cumpre. E se cumpriu aqui a palavra do Senhor através da vida do profeta Elias, né? Elias depois ele foi arrebatado, ficou Eliseu. E aí Deus usa o profeta Eliseu para ir, né, para ungir o novo rei de Israel, que é o comandante Jeú. Aí você vai ver, você vai ter também um desenho de um coração como se fosse quebrado, representando um pecado. Você vai falar que no tempo do rei Acabe o pecado imperava, e não estava sendo diferente no tempo do seu filho Jorão. O pecado continuava imperando nos corações do mais alto escalão, vamos dizer, do rei, até a população. Então todos viviam no pecado, envolvidos no pecado e desagradando a Deus. Então Deus tinha falado, tinha prometido que iria acontecer e ele cumpriu a palavra dele. Aí você vai ver um vaso, né? Você desenha um vaso que representa o azeite, a unção. Porque o profeta Eliseu, ele chama um dos filhos dos profetas e ele diz, olha, vá até Jeú e unja ele, diga que ele está sendo ungido para ser o rei de Israel e diga aí, se diga para ele se apressar. Porque Deus tinha pressa de fazer cumprir a palavra dele. Então você vai mostrar o vaso, né? Vai desenhar o vaso com seus alunos. E a ideia, gente, é que você vai desenhando e contando, tá? De repente você pode, acho que a gente já fez algo parecido em alguma aula passada, colocar um papel 40 no chão, sentar ali com eles no chão e você ir desenhando, tá? Ou, como eu vou fazer no quadro, fica a seu critério. E aí você vai desenhar esse vaso e vai dizer, né, que o filho do profeta, filho de um dos profetas, né? Não é filho de Eliseu não, tá, gente? Você não sai, você não foi filho de Eliseu não. A Bíblia diz que Eliseu chama um dos filhos dos profetas, né? Ali dos profetas que Eliseu ensinava, que Eliseu cuidava. E ele vai, obedece a Eliseu, ele vai, unge Jeú, e Jeú junta o povo. Aí você vai desenhar a coroa, representando que agora Jeú é o novo rei de Israel. Só que não era assim, ele é o rei de Israel, tá tudo certo, não. Porque tinha um outro rei, só que era o rei que Deus já tinha deixado de lado. Deus não tinha aceitado mais Jorão como rei. Jeú agora era o novo rei ungido pelo Senhor. E Jeú vai contra Jorão. Ele monta aquela revolução, aquela rebelião contra o rei Jorão, para destituir ele do trono, para tirar ele do trono e assumir a posição que Deus já tinha colocado ele. Aí nós temos um arco e flecha, representando a luta de Jeú. Porque Jeú vai ao encontro do rei, o atalaia vê os carros se aproximando e diz, olha, estão vindo ali os carros. Aí o rei diz, manda o mensageiro, aí vai. Aí quando chega, perguntar se era de paz, né? Aí o mensageiro pergunta para Jeú, o rei está perguntando, é de paz, né, a sua vinda? E o Jeú, deixa eu ler com vocês, gente, deixa eu ver como é que está na tradução aqui. Na tradução a nova tradução na linguagem de hoje, porque eu estava meditando na Almeida Revista e Atualizada. Primeiro livro de Reis, capítulo 9, se eu não estou enganado. Segundo livro de Reis, capítulo 9. Deixa eu encontrar aqui, para a gente ter uma noção de como é que o Jeú, ele fala com os mensageiros, né? Deixa eu encontrar aqui. Jeú fez uma revolta.
Pronto, olha só, é engraçado como a nova tradução na linguagem de hoje, ela fala. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel viu Jeú e os soldados chegando e gritou: vejo alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse: mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. Então Atalaia viu e Jorão, o rei, manda um mensageiro e ia falar lá, né, com aqueles homens que estavam vindo. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: o rei quer saber se o senhor vem como amigo, se é de paz, né, a vinda dele. E se você vem como... me perdi. Como amigo. Isso não é da sua conta. Isso não é da sua conta. Respondeu Jeú e mandou: passe para trás de mim. O guarda que estava na torre de vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú. E novamente ele respondeu: isso não é da sua conta. Passe para trás de mim. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando. E disse também: o chefe do grupo está guiando o seu carro de guerra como um louco, exatamente como Jeú faz. Aprontem o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. O carro foi preparado, e então ele e o rei Acasias saíram, cada um no seu carro, para ir ao encontro de Jeú. Acasias era o rei de Judá, ele era tio de Jorão, ou era Jorão que era tio de Acasias. Gente, me desculpe que agora eu não tenho certeza, mas era algo assim. Eu acredito nas curiosidades da nossa lição. Você veio como amigo? Jorão perguntou: você veio como amigo? Jeú respondeu: como podemos ser amigos quando continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Jorão disse: é uma traição, Acasias. E aí nós temos, né, o arco e flecha representando a morte de Jorão, porque Jeú com arco e flecha, quando o rei Jorão foge, Jeú ainda consegue atirar e vai, ó, no coração. Passa entre os braços, ó, no coração de Jorão. Jorão morre. E o Acasias também é ferido. Não morre ali, ele foge, consegue fugir e morre em outro lugar. E Jeú assume ali o reinado. Por isso que tem o desenho do arco e flecha. Você vai desenhar o arco e flecha e contar, né, para os seus alunos. Não precisa você detalhar, nem dizer que, olha, foi a morte e tal. Não, só diz que ele levou um arco e flecha no coração. E Jorão morreu. Só que ficou a bendita, maldita, não bendita não, uma maldita da Jezabel. E aí você vai mostrar, desenhar a espada falando, né, que Jeú, ele consegue aí matar os filhos de Acabe. E uma janela, você desenha uma janela representando a morte de Jezabel. Porque Jeú chega e tal lá, os eunucos, Jezabel começa a toda... Aí os eunucos obedecem a ordem de Jeú de jogar Jezabel pela janela. Deus tinha feito uma promessa, que os cães que comeriam a carne de Jezabel, ela não ia nem chegar para ser enterrada. E assim aconteceu. Quando foram buscar, uma cena horrível. Imagina, gente, né? Que cena terrível. Quando Jeú manda, vai lá buscar ela, que ela é filha de rei, da linhagem real, ela tem que ser enterrada. Quando foram olhar, não só tinha o crânio, as mãos da mulher, se não me engano. Gente, imagina que cena terrível. E se cumpriu aí a palavra do Senhor. Então Jeú acaba com o rei Jorão, acaba com Jezabel, acaba com os 70 filhos que Jorão tinha, que ele manda uma carta dizendo: olha, levante aí o descendente de Acabe para ser rei e manda ele guerrear comigo. Só que o povo, né, das províncias, inteligente, né? Se você matou 2 reis, quem somos nós para fazer alguma coisa? Então eles se mataram, né? E aí trouxeram as cabeças para Jeú, né? Jeú pediu as cabeças dos filhos de Acabe. Cena horrível, horripilante mesmo. Mas se cumpre a promessa, né? Se cumpre a palavra do Senhor. E Jeú, ele acaba com a descendência de Acabe. Mas tinha um ponto que ainda precisava ser feito. Era acabar com a idolatria, que é o título da nossa lição. Jeú acaba com a idolatria. Jeú chega para os profetas de Baal, né? Manda um aviso e diz assim: olha, se Acabe serviu a Baal, Acabe serviu pouco. Quem vai servir mesmo sou eu. Eu quero fazer um grande sacrifício para Baal. Eu quero fazer uma coisa bem bonita aqui e tal e tal. Chame todos os profetas de Baal. Quem não vier vai morrer. Eu quero todos os profetas de Baal. Eu quero encher aqui com o profeta de Baal. E montou aquele circo todinho. Só que Jeú estava, ó, na estratégia. Quando chegam todos os profetas de Baal, a Bíblia diz que a casa ficou tão cheia por dentro e por fora,
que você olhava assim, era tanto profeta de Baal, tanto profeta de Baal, achando eles que o rei ia continuar com a idolatria a Baal. E não foi assim. Jeú dá ordem, ele leva 80 homens, dá ordem para que eles matem todos os profetas de Baal. E todos os profetas de Baal são mortos. Tá com fogo lá, quebram o altar, né? Os servos de Jeú quebram o altar, acabam com a adoração a Baal, taca fogo, mete fogo lá e se acabam os profetas de Baal e toda a adoração a Baal no reino israelita, no reino de Israel. Jeú consegue acabar. E assim termina a nossa aula, porque agora, né, encerrando, nós fechamos, mas tem um ponto a mais que eu quero dizer a você, que às vezes eu digo para vocês, gente, leiam a palavra, não é só o que está na lição. Na lição tem um resumo e mostrando o que é que a gente pode trabalhar e o que é que a gente não pode. Pelo amor de Deus, não vá para a sua aula domingo dizendo assim, olha, pegaram as cabeças do povo e os cachorros comeram Jezabel, só ficou a cabeça dela lá. Não, pelo amor de Deus, não traumatize os seus alunos, tá? Conte como está na lição. A lição mostra pra gente aquele resumo da lição, que é esse resumo aqui, ó. Mostra pra gente os pontos que a gente vai trabalhar, tá? Da história, que é pra você não jogar detalhes e detalhes e detalhes que não são importantes e vão traumatizar os nossos alunos, porque tem muita história pesada quando a gente vai ver, misericórdia. Não é para você falar isso, tá? Você vai falar que Jezabel morreu, né? Foi jogada pela janela. Você vai falar que o rei Jorão foi morto também com uma flechada no coração. Isso você pode falar. Mas vai falar que os 70 irmãos também foram mortos. Mas não vai dizer que, né, os detalhes, tá bom? E aqui terminamos. Só que o rei Jeú, que você também não precisa dizer isso, que aqui a gente vamos terminar aí com Jeú, um reinado. Mas teve um ponto de Jeú que não agradou ao Senhor. Por isso que só até a 4ª geração dele reinou. Jeú, ele não destruiu os altares. Você lembra dos altares que Jeroboão fez? Quando Jeroboão assume, fica com medo do povo se rebelar, né, do povo desistir de dividir o reino. O que é que Jeroboão faz? Ele faz um altar em Dan, um altar em Betel, coloca um bezerro ali, um bezerro lá, e o povo fica adorando. É interessante que a idolatria é condenada pelo Senhor, só que a idolatria tão assim, antes dessa idolatria que chegou de Baal, que o povo já tinha tomado como certo. Era como se fosse adorando a Yahvé, ao Deus dos deuses, aquele bezerro ali. E Jeú continua com o erro de Jeroboão. Jeú não destrói esses altares. Ele continua induzindo o povo a adorar esses bezerros, como se fosse adorando ao Senhor. Deus não se agradou disso. Jeú, ele teve um bom reinado porque ele acabou com a idolatria de Baal, mas não com todo o tipo de idolatria que estava impregnado na sociedade, no reino de Israel. Triste, mas essa é a realidade. Aí eu tenho duas dinâmicas aqui, a dinâmica da lição e uma dinâmica simples que eu pensei aqui, tá? Da lição, pede que a gente faça um cartaz com os nossos alunos, né? Atitudes que agradam a Deus. Atitudes que agradam a Deus. Lá diz 10 atitudes, mas aí eu coloco só atitudes que agradam a Deus. De repente você faz 5 atitudes, 3, 4, né? Ou 10 atitudes, ou até mais. Mas você coloca lá no cartaz atitudes que agradam a Deus e pensa com os seus alunos quais são essas atitudes que agradam ao Senhor. Depois a nossa lição também sugere que nós entreguemos para os nossos alunos, entregue uma folha e pede que eles desenhem um personagem que agradou a Deus, que eles viram que aquele personagem ali fez o que era bom aos olhos do Senhor. Eles vão desenhar e você pede que eles desenhem e digam, né, o que aquele personagem fez que foi bom, né, porque ele admira aquele personagem e tudo mais. E uma outra dinâmica que eu quero sugerir a vocês é uma dinâmica muito simples. Você vai pegar uma folha de papel, você vai entregar para os seus alunos, ou uma folha, ou um pedaço de uma folha, tá? De repente você pega uma folha e você divide, né? Enfim. Aí você vai dizer assim, olha, o objetivo de vocês é arrancar um pedacinho da folha, um pedacinho, não precisa ser um pedaço grande, você vai arrancar um pedacinho da folha do seu colega, mas tem uma coisa. Você só pode arrancar, não é para você meter a mão e rasgar, não. Você só pode arrancar esse pedacinho se você pedir e ele deixar. Então, o colega tá com a folha, ele vai chegar e vai dizer, eu posso arrancar um pedacinho da sua folha? Aí ele vai dizer, não, então não arranque. Mas se ele disser sim, aí você arranca um pedacinho da folha. E você dá um tempo aí para, olha, peça aí para os seus colegas para você arrancar um pedaço da folha deles.
é com educação, viu, gente? Não é com braveza, não. Não é com brutalidade, não. É com educação. E só arranque se ele deixar. Se ele disser não, você não vai arrancar. Pronto. Com certeza, todos vão permitir que um colega arranque. Todos vão permitir. Aquele amiguinho, talvez, um vai dizer, não, você não. Mas o outro vai dizer, não, arranque. E qual é o objetivo teórico dessa lição? Nós precisamos dizer não para a idolatria. A idolatria, o pecado, ele não chega, né, assim, olha, eu vou pegar, arrancar sua folha. Não. Olha, me dá um pedacinho dessa folha, me dá um pedacinho do teu coração, deixa eu ganhar esse espaço aí. Não, entendeu? É assim que o pecado chega. Muitas vezes a idolatria, eu estou corrigindo, me desculpem. Muitas vezes a idolatria, ela vem e você nem percebe. E ela vai arrancando os pedacinhos da folha do nosso coração, espaço que é para o Senhor. Depois, né, você terminou ali, então 2 minutos, 3 minutos, você vai dizer, pronto, gente, quem está com a folha inteira? Se tiver alguém, glória a Deus, mas se não tiver ninguém, que eu acredito que não vai ter nenhum com a folha inteira, aí você vai mostrar um doce, um bis, uma caixa de bis, o que for. Olha, gente, esse era o prêmio para quem estava com a folha, para quem estivesse com a folha inteira. Oxe, mas você não avisou. Pois é, o pecado não avisa, não. A Bíblia diz, guarde o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Você precisa guardar no seu coração as palavras do Senhor. Se o inimigo vier querer tirar, você diz, epa, não. Por que vocês estão sem a folha? Ah, porque fulano rasgou, sim. Mas quem deixou ele rasgar? Foi você que deixou, porque ele pediu. E você deixou. E não é que o inimigo vai pedir, posso, não. Mas ele vai com tão mansinho que você deixa. Mas o pecado, ele vem, a gente é consciente, tá? Não é que, não me dei conta, eu tava... Não, você é consciente, e as nossas crianças juniores entendem disso. Eles só vão assistir o que não é para assistir, falar o que não é para falar, ouvir o que não é para ouvir, se eles deixarem, eles sabem disso. E essa é a nossa aplicação, tá? Você tem que dizer não. Olha, Jeú se levantou e disse, não vai ter idolatria em Israel. E ele foi até acabar com toda a idolatria. Até cumprir a palavra do Senhor. Então, essa é a nossa dinâmica, né? Aí, óbvio que depois você pode entregar se fosse uma caixa de bis, entrega um para cada um, para ninguém ficar triste, né? Ninguém chorar e tudo mais. E é isso. Uma outra atividade, né? Vamos dizer assim, é um labirinto. E esse não tá fácil não, viu? Aí tem aqui, fuja da idolatria. Cada folha temos 2 labirintos, você imprime, recorta, né, para 2 crianças. E aqui nós temos o versículo memorizando. Olha como é grandão, né, gente? Nosso memorizando. Meu Deus. E aqui nós temos esse labirinto para os nossos alunos estarem fazerem lá na nossa aula. Vamos encerrando por aqui a nossa aula de hoje. E eu quero agradecer a você por ter estado com a gente. Vamos encerrar com a nossa palavra do professor. Eu quero dizer a você, professor, cumpra a missão, independente do peso que ela tiver. Jeú teve uma missão muito pesada, foi um preço muito grande. Acabar com a geração, com a descendência de Acabe e com os profetas de Baal, com a adoração a Baal, a idolatria ali a Baal. Muitas vezes Deus nos dá missões pesadas, missões com preço muito alto. E às vezes a gente se acovarda, a gente não quer cumprir aquela missão por medo, por receio. Deus nos mostra, nos direciona, a gente fica com aquele pé atrás, mas Senhor, será que eu consigo? Será que dá certo? E a palavra do Senhor para nós é essa: cumpra a missão, independente do peso que ela tem, independente do preço que tiver. Cumpra a missão que o Senhor te deu. Não desista não, cumpra. Nem que você faça, alguém não goste de você, que alguém... Não ligue não para isso. Cumpra a missão que o Senhor te deu. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Na semana que vem, se o Senhor nos permite, estaremos aqui juntos, aprendendo sobre o rei Josafá. E Deus tem uma palavra aí também para o seu coração. Ore por mim e eu oro por vocês. Muito obrigado por tudo. Amo vocês, viu? Deus abençoe. Tchau, tchau.